A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Glória a Deus. Shalom. God bless you all. Greetings from Brazil. You are very welcome here. God loves you so much. Stay with us and receive God's blessings. Queridos, vamos estudar a Bíblia juntos? É muito bom, não é mesmo? É maravilhoso. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? De estarmos todos os dias aqui. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. Deus é precioso. Você que ama Jesus, ama a palavra de Deus, amém? Se alimenta da palavra de Deus e fica forte, né? Se alimenta da palavra de Deus e fica forte. É assim que funciona, meus irmãos. A tua fé é alimentada, tá bom? Deus é que fortalece, mas você é que busca esse fortalecimento, né? Quem busca encontra. Quem bate a porta se abrirá, né? Está começando a chover lá fora. Glória a Deus por essa chuva. Não vai faltar água, amém? Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta em Romanos. Você tem tua Bíblia aí? Romanos capítulo 6, versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos corpos, olha só, membros ao pecado. Então, não apresente o seu corpo como membro do pecado. Olha só, é Romanos 6,13. Romanos 6,13. Não apresentei os vossos corpos como instrumento de pecado. Olha que forte, irmãos. O 12 diz assim: não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal. E o 13 diz: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Que tremendo, irmãos. Apresentai os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Romanos 6,13. Forte isso, né, irmãos? A carne nos convida a entregar o nosso corpo, entendeu? Para o pecado. Seja através da preguiça, da gula, não cuidando bem do corpo, anorexia, não dormir, não cuidar do corpo que Deus deu como templo, entendeu? Então, a carne, ela nos incentiva e nos convida a ir contra Deus e a vontade de Deus. A carne quer nos levar para o inferno, entende? Então, a carne nos convida a preguiça, a uma vida sedentária, para encurtar a nossa vida. E nós não compramos o ministério que Deus tem aqui, né? A carne nos convida à sensualidade, à nudez, né? À pornografia, ao sexo fora do casamento. A carne nos convida à prostituição, né? Pensamentos impuros e masturbação. A carne nos convida à impureza. Muitas pessoas pregam sobre o poder de Deus, mas hoje está fora de moda pregar, fora de moda, né? Pregar a pureza de Deus. A Bíblia diz que é um caminho santo, lá em Isaías 34,8, que o mundo não entrará por ele. Em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então é imprescindível o sangue de Jesus no coração penitente, não debaixo de culpa e condenação, mas temente e que respeita a santidade de Deus. Como Moisés, que quando chegou na presença de Deus e disse: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então vamos lá. Em 2 Timóteo 2,22 diz que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra,
Vaso de ouro, né? Ó que benção, a chuva está caindo lá fora. E chuva de benção na sua vida. Se você suporta essa palavra, louvado seja Deus. Queridos, então vamos falar sobre a pureza pela graça. Não o fanatismo, o ascetismo, né? Nós estamos falando de pureza debaixo de culpa e condenação. Estamos falando de pureza sexual pela graça. Entendeu? Isso é uma batalha tanto na vida do solteiro como do casado. A batalha sexual, ela já foi vencida na cruz. Entendeu? Isso é dom de Deus. Tanto a salvação é um presente, como a santificação também. Entendeu? Não é que você vai ter que vencer a impureza. A Bíblia diz, em 2 Pedro 1,4, que pela tua nova natureza você já venceu tudo que é impureza e contaminação. É uma questão de se posicionar no Espírito. A tua nova natureza é mais forte que os desejos da sua carne. Você em Cristo, no Espírito, né? Cheio do Espírito, é mais forte que os convites da sua carne. Esse assunto é tão desinteressante que já entraram várias pessoas e saíram. Eu estou com 0 visualizações, entendeu? Mas eu vou falar. E o carro não para de buzinar ali. Você vê quanto atrapalha quando a gente prega a genuína palavra de Deus? Ninguém quer ouvir. Mas vamos lá. Vou pregar sozinho, sem ninguém vendo, tá bom? Sem nenhuma visualização. Vamos lá. Então, queridos, a pureza sexual, ela é um presente de Deus. Jesus na cruz conquistou o poder do pecado. Tanto que nós lemos ali Romanos 6, 12, 13, e no 14 ele diz: vocês não vão ser dominados pelo pecado, porque estão debaixo da graça. Né? Lá em 1 Coríntios 10, 13 diz que nunca haverá tentação superior ao que podemos suportar. Então Deus nos deixou em vantagem, irmãos. Certo? Quando Jesus nos deu seu Espírito, Ele nos deu o poder de escolher. Amém? Aí está a liberdade dos filhos de Deus. O poder de escolher o contrário do que estamos sentindo, desejando na carne. Você não é essa carne, você não é esses desejos impuros. Você é puro, você é uma nova natureza. Não confunda você com a sua carne. Paulo em Romanos 7,18 dizia: eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Mas você não é carne, você é espírito, amém? Você tem uma carne que quer te convidar para o pecado. Mas você é espírito para decidir não cair no pecado. O carro não para de buzinar e nós estamos aqui continuando esse estudo. Não tem problema, irmãos, com todos esses empecilhos. Vamos continuar. Então estou falando sobre a graça e o poder da graça. A santificação é um presente. Ela não é o resultado do esforço, de culpa, condenação. Não é um resultado de você tentar mudar-se. Ai, pastor, eu tenho que parar com isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não é você que tem que parar. Quem tira é Deus. Quem coloca nojo no pecado é Deus. Você apenas medita na palavra e decide se entregar. Entende? Você decide, isso vai sair da minha vida. Você decide, Pai, me coloca nojo nisto. Você pede. E quem coloca nojo e te liberta e te ajuda nas tuas fraquezas é o Espírito. Você não tem que largar, é Deus que coloca nojo. Você não tem que parar, só tem que renunciar e confessar. O arrependimento não é culpa e condenação. O arrependimento é uma decisão de que você não quer mais aquilo. Entende? Olha, como é possível um carro parar na esquina e ficar buzinando durante toda a live? Sinal de que Deus o diabo está atormentando. Isso está incomodando o diabo, essa live, amém? Toda live que fala de pureza pelo sangue atormenta Satanás. Satanás odeia o sangue. A Bíblia diz em Levíticos que a vida está no sangue. E a vida de uma mensagem está no sangue. Entendeu? Uma mensagem que não tem sangue, um culto que não tem o sangue de Jesus, não tem vida.
Fala-se de promessa, profetada, revelamento, mas todo mundo sai vazio, entendeu? Todo mundo sai vazio. Agora, quando se prega uma mensagem genuína, né? Aquela que Paulo, Pedro e João pregavam, tem o sangue, entende? O sangue é muito importante. Não estamos falando de culpa, estamos falando de purificação pela graça. É um presente. Então, amar a pureza é ter como amigo o rei. Muitas pessoas querem o poder, a bênção, a presença de Deus, os mistérios de Deus, mas não querem a pureza de Deus. Você já viu alguém pregando a pureza de Deus? Ninguém prega. Eles falam que pode-se perceber a Deus com o coração sujo, mas o homem desde a queda, o coração dele está duro, cego e frio. Só o sangue de Jesus que abre os nossos olhos espirituais. Portanto, o diabo odeia a mensagem da cruz. Pode pregar a bênção, pode pregar milagres, mas não pregue a pureza pela graça. Vamos falar. A tentação sexual não é só para o solteiro. O casado também. Quantas vezes a pessoa casada está na pornografia na internet? Ou faz sexo com a sua companheira, com o seu companheiro, imaginando outra pessoa. Entendeu? Ou deixou de ter prazer naquela pessoa e começa a ter prazer na outra. Então isso é uma tentação sexual. A tentação sexual não é pecado. Jesus foi tentado em tudo. Com certeza na área sexual também. Ser tentado não é pecado. Ceder e permanecer no pecado é pecado. Entende? Agora, Deus tem uma solução para o pecado. O sangue que purifica e o Espírito Santo que vai te fortalecendo. Como isso funciona? Não é debaixo de culpa e condenação que você vai parar. Tá bom? Se você se coloca debaixo da lei, você é amaldiçoado. Jesus já te limpou, tá bom? Vamos lá. Então, o sangue de Jesus sempre te purifica. Lá em 1 João 9, disse: quando eu confesso, o sangue de Jesus me purifica. Deus é justo, porque Jesus pagou pelos meus pecados. Mas a gente não quer só o perdão, fazer de novo. Me perdoa, Senhor, faz de novo. Me perdoa, Senhor, faz de novo. Não, chega uma hora que a gente diz assim: Senhor, só o perdão é pouco. Eu quero ser liberto do amor ao pecado. Eu quero parar com isso. Eu quero ter nojo disso. Está vendo? Quem é que leva a gente a ter essa consciência? O Espírito Santo. Demora um tempo de carnal para espiritual. A pessoa entra na igreja escondendo o pecado, para que ninguém descubra. Medo. Então por que a pessoa não peca? Por medo que os irmãos descubram. Por medo de perder a bênção. Por medo de ir para o inferno. Mas Deus não quer que você sirva a Ele com medo, tá bom? Jó servia a Deus por medo. Mas no final ele diz: meus olhos te veem. Entende? Deus ama o que dá com alegria. Então, o que nós vemos é que a imaturidade é essa. A pessoa nasce amando o pecado por causa da queda. Entendeu? A carne do homem ama o pecado. Uns amam a impureza, outros amam a avareza, outros o orgulho. Lembra das 3 tentações de Jesus? Entendeu? Isso está intrínseco na carne. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é Romanos 3,23. É um processo que só vai terminar na glória. Lá em 1 João 3,2,3, que quando nós vemos Deus na glória, face a face, seremos igualzinho a Ele. Agora o processo começou. Lá em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, diz que nós vamos contemplando e sendo transformado. Contemplando e sendo transformado. É um processo. Então a gente é muito falho. Deus não está olhando as tuas falhas. Lá em 1 Coríntios 11, 31, se quando eu reconheço, Deus não computa aquilo contra mim. Sabe no momento que eu chamo o pecado de pecado? Lá em Provérbios 29, 13, diz que quando eu confesso com a intenção de abandonar, Deus não está computando aquilo contra mim. Ele se torna meu advogado e meu ajudador. Ele toma a responsabilidade de me tirar do pecado. Ele se torna meu ajudador. Então, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Quando você chama pecado de pecado, Deus não computa aquilo contra você. Aquilo não impede você ser salvo, ser abençoado, entendeu? Todos nós temos falhas.
Não que a gente brinca com Deus, esconde. É por causa da carne, por causa da nossa limitação. A gente está numa escadinha, errando cada vez menos. A gente não quer errar. A perfeição é não querer pecar. Decidir que todo pecado vai sair da sua vida. Isso não quer dizer que vez ou outra não iremos pecar. Seja num sonho impuro, seja num pensamento involuntário, entendeu? Agora é cada vez menos e é involuntário. Porque aquele que é nascido de Deus não tem prazer em permanecer no pecado. Não tem paz no pecado, mas peca. Entende? Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça o bem o tempo todo e nunca peca. Mas o sangue de Jesus, em 1 João 5, diz que Deus não computa esses pecados na vida daquele que está decidido viver para Deus. Entendeu? Vamos ver isso. Então, quando eu decido que todo o pecado vai sair da minha vida, entendeu? Que eu não quero mais pecar. Está em Romanos 3:28, Romanos 4:5. Quando eu decido confiar em Cristo e decido romper com todo o pecado, Deus se torna meu advogado, não computa mais pecado na minha vida e se torna aquele responsável para ir me tirando do pecado. E aos poucos ele vai fazendo isso. Se nós olharmos para trás, vemos que já mudamos um pouco, entende? Não que mudamos completamente, como eu falei. Depois do arrebatamento, nós o veremos face a face. Aí seremos perfeitos. Aqui, nessa terra, somos perfeitos no espírito. Nosso espírito é igualzinho a Jesus. Mas a nossa alma é imperfeita, porque às vezes ouve a carne e cede a carne. Nossa alma está sendo restaurada. O que nós vemos, queridos, é que Deus está conosco e nos ama. E Ele pode nos tirar da impureza para a pureza, não pelo nosso desempenho, pelo nosso esforço, mas pela fé. Depender dEle. E se perdoar quando você falhar. Porque você não quer falhar, você já decidiu que não quer. Então a pureza, ela é computada pela fé. Não porque você vai acertar sempre, mas porque você quer acertar sempre e decidiu acertar sempre. Entendeu? Deus olha o coração, Deus não olha o desempenho atual. Agora, todo aquele que é puro diante de Deus é aquele que decidiu no seu coração romper com toda a impureza. Ele não tem ídolos escondidos, quartinhos escuros, dizendo, isso vai continuar na minha vida. Deus é bom e eu vou continuar na pornografia. Deus é bom e eu vou continuar na prostituição, na masturbação. Não. O homem que faz isto e esconde, ele não está arrependido. O homem que está arrependido, ele diz, Deus, isso é pecado. Estou em guerra contra isso, me ajuda. Eu confesso que isso tem que sair da minha vida. Eu não quero só o teu perdão. Eu quero parar com isso, entende? Falar sério com Deus. Então tem muita gente casada aí que está com as vestes sujas. Jesus disse que ninguém com as vestes sujas vai subir no arrebatamento. Todo tempo sejam alvas suas vestes, falte azeite na sua cabeça. Eclesiastes 9, 7, 8, né? Então tem muita gente, irmão, que tem pecado escondido. Contamina o homem, não é muitas vezes pecados aqui fora. Pensamentos impuros, entendeu? Tem muita gente que por fora é bela viola, mas por dentro pão bolorento, cheio de olhares maliciosos. Ninguém viu, mas Deus viu. Isso ofende o Espírito Santo aqui. Os piores pecados são aqueles que ninguém vê. Malícia, soberba, impureza, entendeu? Avareza. São pecados de dentro para fora, que contaminam o templo. Nosso corpo é templo do Espírito. Isso ofende, extingue o Espírito. Afasta o Espírito Santo. Entende? Aí a casa vazia vem mais 7, né? Aí a pessoa começa a afundar, porque ela não se importa, que ninguém está vendo, o irmão não está vendo. Todo mundo diz que eu sou uma benção, mas aquele pecado está lá. Entendeu? Ela não comete por medo do Satanás. Ela não comete por medo do inferno. Ela não comete por medo dos irmãos. Ela não comete por medo de perder a bênção, mas ela ainda ama. Ela não comete, mas ela ainda ama o pecado. Então Deus não liberta a gente apenas do pecado, mas Ele liberta do amor ao pecado.
Isso é pureza espiritual. Quem que prega isso hoje em dia, irmãos? Entendeu? Pureza é a chave para a percepção. Bem-aventurados limpos de coração, que verão. Por que tem gente que ora e não vê a Deus? Ora e não ouve a Deus, lê a Bíblia e não recebe a revelação. Ora e o diabo bate nele e não respeita a oração dele. Porque não tem um coração limpo. O diabo sabe que o coração limpo é tudo. Você mantém o coração limpo pela graça, você tem percepção crescente, você tem revelação e intimidade. Aquele que tem um coração puro terá como amigo íntimo o rei. Então Deus tem os seus segredos para os seus amigos íntimos. E Deus não é amigo de quem tem pecado escondido, quem brinca com o pecado. Você que vai ver no gravado, seja aqui no Facebook ou no YouTube, sabe que eu trouxe esse estudo quase que inteiro, 99%, sem nenhuma pessoa assistindo. Todo mundo que entrou saiu. As pessoas não querem a pureza, mas querem as bênçãos. Quando você ensina o caminho, né? Todo mundo quer um peixe. Me dá um peixe, pastor. Mas quando você ensina a pescar, as pessoas não querem. Então esse tipo de palavra, ela é rejeitada. E nisso nós sabemos com a palavra de Deus, porque ninguém quererá ouvir, quase ninguém. A Bíblia diz que o amor de quase todos virá. Então quando uma mensagem for de falso profeta, vai ter milhares de visualizações. Mas quando você pregar a palavra que Paulo, Pedro e João, do Evangelho da Porta Estreita, quase ninguém vai ouvir. Ninguém mais suporta. A Bíblia diz que nos últimos dias ninguém mais vai suportar essa palavra. Eu louvo a Deus por você que suporta. Se você ouve uma palavra dessa, não fica bravo comigo, não me chama de fanático, ama essa palavra, concorda com ela, você é os 300 de Gideão. Você é uma pessoa raríssima, entendeu? Então a impureza sexual, a impureza mental, a impureza interior, ela paga um preço muito alto. A pessoa impura não percebe a Deus. Entendeu? Deus o ama, mas ele não percebe. Você viu que Adão, quando estava no pecado, teve medo de Deus? É um relacionamento baseado com medo. Fica dando dinheiro às vezes para Deus, ou presentinhos, para ver se tem o favor de Deus. Mas o favor de Deus já está na tua vida pelo sangue, entendeu? É pelo sangue, não é por presentes. É claro que as pessoas que dão oferta na igreja como filhos, que ofertam para que a obra de Deus missionária cresça, tem galardão. Aquele que dá por amor, uma alegria. Mas aquele que dá para ser abençoado. Tem gente que jejua para Deus dar bênção. Tem gente que fica fazendo voto. Não precisa de voto, irmão. Jesus já pagou para que você receba. É em Cristo, tudo é teu. Então as pessoas que não entram por este caminho é ladrão salteador. O caminho é a fé em Jesus, entendeu? Não adianta ser pelas obras. Não adianta ser pelo desempenho, entendeu? Aí, queridos, eu quero falar para você. Quase ninguém prega pureza. Você já viu algum pastor pregando pureza? Mas eu não estou falando de bate condenação, cobrança de comportamento, ficar jogando na cara. Deus não faz isso. Estou falando pela graça. É uma parceria. Entendeu? Se você puder, ouça novamente essa mensagem. Ela é muito importante. Ela é a chave. A pureza é a chave da revelação. A revelação é a chave para a fé. A fé vê. E a fé é a chave para o poder e milagres, sinais e prodígios. Não há poder sem fé, não há fé sem revelação, não há revelação sem pureza. Pureza, revelação, fé, poder, sinais e maravilhas. Se não naquele dia, quem quer pular, tá, hoje em dia se pula. Quero poder, vou orar, vou para o monte, vou orar. Quem quer poder sem pureza, esse é um atalho perigoso. Naquele dia vai ouvir, Senhor, expulsamos demônio, curamos enfermos. Naquele dia ele vai dizer, não te conheço. Eu vejo muitos pentecostais aí, irmãos, que morrem cedo. Cheio do poder, irmãos, mas não tem pureza. Aí a soberba os mata, a competição os mata. Aí eles largam o mundanismo, mas não largam, eles limpam por fora, sabe? É rigor ascético, que diz lá em Colossenses 2. Ficam se consagrando, largo televisão, eles ficam se consagrando, largo futebol, eles ficam se consagrando, largo calção, a roupa cavada, eles não cortam mais o bigode, como é que é? Não tem mais bigode, aí eles jogam fora a televisão, então eles consertam ali uma coisinha,
e viram pentecostais e bate de cima do diabo. Mas os piores pecados não são esses. Embora isso deve ser também, né, roupa sensual, futebol, isso não vale nada. Isso é obra morta. O que eu digo é, os piores pecados não são tratados nessas igrejas pentecostais, muitas vezes. Entendeu? Não é ensinado. Que a pior batalha não acontece fora, acontece dentro. Eles não são ensinados. Então eles batem de frente com o diabo e morrem cedo. Já notou que esses pastores de libertação morrem cedo? Porque eles são ensinados errado. Você tem que ter um fundamento que é Cristo. Pois a pureza, entendeu? A pureza não é apenas largar, não é seguir doutrina de homens. A pureza, ela é gerada pela graça. Isso é um fundamento, senão a casa cai, entendeu? Afunda. Já viu quantos pastores cheios de poder, de repente caem? Porque não tem uma base. Não foi gerado pela graça. Não teve esse tempo, entendeu? Foi jogado verde no ministério. Vamos orar? Quero agradecer você que vai ouvir no gravado, porque no ao vivo ninguém ouviu. Falei aqui meia hora sozinho, entendeu? Ninguém. Todo mundo que entrou saiu. Não ficou ninguém. Estou feliz por isso. Pai, obrigado por essa palavra. Se um coração neste sábado for alcançado no gravado, seja no WhatsApp ou talvez no YouTube, fico feliz. Obrigado, Pai, por eu ser rejeitado. Obrigado por essa palavra que ninguém quer ouvir. Obrigado, Senhor, por essa palavra que é um vexame, que é um absurdo, que ninguém prega. Muitos estão me chamando de fariseu, muitos odeiam essa palavra, mas eu creio nela, Pai. Assim que o Senhor livrou o justo Ló, que gemia pelos pecados daquela cidade, assim as vestes brancas. Apocalipse 12, 11. Quantas pessoas com as vestes sujas, Pai, que naquele dia vão ouvir: você tem iniquidade no seu coração. Mas eu expulsei demônio, mas eu... Não é um detalhe, Pai, é o principal. Pureza, pureza, pela graça. Em nome de Jesus. Obrigado. Sozinho aqui, ninguém assistindo.